Imagine se um dia todos os artistas da Terra parassem durante 1 hora e deixassem de produzir uma ideia, um quadro, uma nota musical. De quem é a arte? Do artista, do público? Para que serve a arte? Um beijo sem cinema? Quanto custa a sua ideia? Garrafamento sem música? Quanto custa o seu pensamento? A arte pode curar? Opa, boa pergunta. Certamente, né? Quer dizer, no sentido de uma cura, digamos, de problemas psicológicos mais graves, no sentido forte de cura, talvez não. Mas as psicoterapias, em geral, se a coisa é muito grave, também elas não chegam a curar, né? Então, se a gente pensa curar não como ficar bom, no sentido absoluto, ideal, né? Mas no sentido de fazer a vida acontecer, né? Claro, a arte cura, né? O espelho está no ar. Como é que você escolheu a filosofia e a psicanálise? Eu sempre gostei, assim, de arte e de ciências humanas. E aí resolvi fazer a graduação na Escola de Comunicação da UFRJ, porque na época, hoje ainda, mas na época ainda mais, início dos anos 80, tinha assim, um panorama de disciplinas de ciências humanas imenso. Então eu tive psicanálise, psicologia, filosofia, ciência política, antropologia, sociologia, enfim, então era bem rico, semiologia, semiótica. E a arte eu deixei, porque eu pensava na hora do vestibular, pô, será que eu faço belas artes e tal? Mas aí deixei para lazer. E vendo tanta variedade assim de ciências humanas, a minha cabeça não parava de pensar, né? De pensar sobre as coisas. E então resolvi enveredar pela filosofia. Quando eu fui fazer o meu doutorado na França com um filósofo completamente particular, que é o Clément Rosset, que é um filósofo bem irreverente e fora dos padrões acadêmicos e muito ousado no pensamento dele, para minha surpresa, um dos cursos que ele dava era de teoria psicanalítica. E a sala era lotada, então tinha assim 100 pessoas assistindo, sendo que nem todos eram alunos. E aí eu via aquele olhar dele, um olhar filosófico sobre a psicanálise, e vi, bom, tem tudo a ver. E dos autores que eu mais gosto, por exemplo, o Nietzsche, ele diz: a filosofia é uma psicologia profunda. Que é curioso, que é o termo que o Freud usou para definir a psicanálise, né? A psicanálise é uma psicologia profunda. Uhum. E aí eu comecei, como sempre, quando eu me apaixono por algum assunto, a comprar quilos de livros e ler sozinho. Tá? Aí quando eu voltei para o Brasil, num congresso em Brasília, eu sentei no ônibus interno do congresso, por acaso do lado, né, de uma pessoa, Narman Harmony. E eu comecei a falar para ele sobre Spinoza e sobre o meu interesse assim, em psicanálise também. E ele, psicanalista, começou a falar para mim sobre o Winnicott. E eu não conhecia o Winnicott. Uhum. E, bom, aí a gente viu que Spinoza e Winnicott tinham tudo a ver e que eu e ele tínhamos tudo a ver também. Uhum. Somos amicíssimos até hoje. Eu considero ele assim, um dos grandes autores de teoria psicanalítica e de psicanálise no Brasil. E se nós não vivêssemos num país periférico, certamente seria do mundo também. E nesse momento ele falou: por que você não começa uma formação em psicanálise? Né? Eu já fazia análise pessoal e comecei uma formação no Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, onde hoje eu sou um dos diretores, né? Por acaso edito a revista de lá. Né? A filosofia ajuda a psicanálise a não ser dogmática. Então, abre assim, né? Porque, às vezes, felizmente não sempre, quem fica só numa formação de psicanálise ou só estudando psicanálise,
meio que toma aquilo como verdade. E a filosofia mostra que aquilo é um discurso para entender melhor o psiquismo, as pessoas, o real, mas tem outros discursos. Você pode achar que aquele explica melhor, mas já ajuda, digamos, né, esse olhar múltiplo, a você se distanciar e não cair na armadilha do dogma. Né? Bom, e a psicanálise, por sua vez, ajuda a filosofia, ou me ajuda na filosofia, né, a pensar a vida concreta, né? Que aí é sofrimento, cabeça, não é mais mundo das ideias, sexo dos anjos. O que se tornou a arte e o que se tornou o artista? Uma das questões, tanto na história da arte, nos estudos da arte, quanto no senso comum, né, é assim, arte contemporânea é arte. Eu lembro uma vez, em Nice, na França, eu fui no Museu de Arte Contemporânea lá, e tinha um colchão no meio da sala, né? Minha reação espontânea, foi espontânea, não era uma piada, né? Depois eu fui procurar se tinha plaquinha. Porque se tivesse plaquinha era arte, se não tivesse, tinha esquecido ali, né? Como que eu penso assim, o que caracteriza a arte aí evidentemente inclui a arte contemporânea? Né? O filósofo francês Deleuze, né, ele vai definir assim, a obra de arte é um pacote de sensações. Então, quando o público entra em contato com aquele pacote, é como se o pacote se abrisse e afetos e sensações nos tocassem. Né? Eu vejo essa definição como que a arte ela tem que causar uma estranheza, ela tem que tirar a pessoa de onde ela está, do que ela pensa, da estabilidade dela. Então, isso é arte. Aí fica mais claro entender por que, por exemplo, o mictório, né, do chão é arte. Porque, claro, naquele momento, pegar aquele objeto, deslocar para dentro de uma galeria, foi extremamente causador de estranhamento, de desestabilização mental, intelectual, psíquica. Então, acho que isso aqui é o forte da arte. Aí é claro que, a partir daí, em vez de pegar o mictório, pega uma pia e tudo, aí já não vai causar o mesmo estranhamento. Então, por exemplo, um Van Gogh, não é que não dependa da cultura e da época, mas ele vai ter menos dependência da cultura e da época. Porque, enquanto objeto, o estranhamento que ele causa, o impacto que ele causa, o impacto afetivo que ele causa, não é tão colado ao que se fazia num dado momento. Nesse sentido, eu acho assim que a arte contemporânea, que eu admiro, curto, né, e usufruo, ela fica numa busca, digamos, consciente talvez de originalidade, né, mas ainda que inconsciente, de gerar esse impacto. Qual tem sido o papel do artista na sociedade hoje? Sempre foi e sempre vai ser político. Em que sentido? Porque, no meu entender, assim, o que há de mais político é a liberdade, eu diria, amoral, né? A liberdade, assim, de um pensamento, de um comportamento radical, que não quer dizer não se adequar às regras da cidade, mas quer dizer, assim, não necessariamente se adequar, e mesmo em se adequando, uma liberdade existencial, né? Que é o que garante e denuncia a saúde, maior ou menor, né, de uma cidade. Então, o papel do artista, e aí nesse sentido da arte, eu acho que é sempre política no sentido forte, que não é o sentido estrito. E é nesse sentido, aliás, né, que eu considero que, num certo sentido, ou pelo menos em alguns casos, mais do que em outros, a filosofia é arte também. Né? Porque é uma arte do intelecto, né, de trabalhar com ideias, mas que visa impactar. E, no meu entender, quanto mais esse impacto for afetivo, ou seja, artístico, mais essa filosofia é forte, potente, relevante. Tem uma frase sua aqui que eu vou pescar. Uhum. Você diz assim, o médico muitas vezes tem tanto interesse em acabar com a doença que acaba também com o doente. Essa nossa medicina moderna, a biomedicina, ela parte de um paradigma, um conceito inicial que não é verbalizado nas faculdades de medicina. Eu dou aula numa, né, na UFRJ,
mas que é transmitida em cada curso dado, de que a doença é um inimigo. É algo externo que vem atacar o nosso corpo e que, portanto, tem que ser extirpado. Mas não é assim, a realidade não é essa. O fato é que assim, as doenças fazem parte da gente, né? Tanto pequenas doenças, né? A doença é um rótulo que se dá para uma enfermidade. A enfermidade vem de não firme, enfraquecimento. Né? Um enfraquecimento e uma normatividade, uma norma, uma regra de funcionamento que dentro de nós vai no sentido contrário ao da nossa unidade múltipla e que, portanto, prejudica o conjunto, digamos, né? Então, o que me parece evidente é que o foco da medicina deveria ser muito mais fortalecer o doente do que combater a doença ao ponto de, como infelizmente muitas vezes, o doente, o estado posterior do doente não ser levado em conta. Então, quer dizer, se o foco é só em extirpar o inimigo, né, o local onde o inimigo existe muitas vezes fica mais debilitado do que antes, e aí é comum ver médicos falando a cirurgia ou a intervenção, enfim, ou o tratamento foi um sucesso, só que o doente piorou. A medicina moderna, ela trabalha com uma definição negativa de saúde, que eu acho péssima, que é saúde é ausência de doença. Logo, não faz mal se o doente deixa de ser saudável, ou se cada um de nós, né, na vida cotidiana, não somos saudáveis, portanto, né, conquanto que não tenhamos doença. Bom, e se é assim, se perde uma definição positiva de saúde, que seria, por exemplo, entender saúde como potência de existir. Então, quer dizer, esse ideal de saúde, né, ele acoplado com a definição de saúde como ausência de doença, é compreensível, infelizmente, né, que isso vai gerar um cuidado com as aparências, mas no sentido de se esquecer a saúde positiva, ou seja, essa potência de vida. A mídia contribui bastante, né, para uma supervalorização das aparências e a saúde ainda aí, a partir dessa definição que vem da biomedicina, né, que não é algo diretamente nascido na mídia, né, mas aí eu acho que as duas coisas se encaixam perfeitamente, né? A mídia reproduz aquilo que as pessoas nas ruas estão desejando, ou a mídia inventa conceitos e vende pra gente? E certamente as duas coisas. Bom, aí isso me faz pensar na questão da arte em Nietzsche. Então, Nietzsche diz a tragédia anterior, né, o teatro, né, vamos chamar de teatro, o teatro de Ésquilo e de Sófocles era político nesse sentido forte. Era um perigo para a cidade, porque as pessoas ficavam livres, criativas, potentes, né, com a saúde como potência. E o de Eurípides, não, as pessoas iam lá, se viam na cena, descarregavam suas emoções e voltavam para ser a mesma coisa que sempre eram. Me parece assim que, em grande parte, a mídia faz o trabalho de Eurípides. Ao mesmo tempo, pegar o que as pessoas acham, pensam, gostam, mas sem nenhum deslocamento, ou com muito pouco deslocamento. Aí isso vai gerar uma confirmação, ótimo, né, em termos assim de merchandising, certamente vai ser o que mais vai... Bem eficiente. Eficiente, né, porque a pessoa vai ficar, digamos, confirmada no seu narcisismo, né. Ainda tem também, digamos, da parte da mídia, esse movimento proativo, digamos, né, de passar certos valores que, enfim... seguem interesses financeiros ou mercadológicos, infelizmente às vezes até ideológicos, né? Enfim, né? O que a filosofia política chama de um aparelhamento ideológico, né? Isso acontece também, infelizmente, né? Você conseguiria rapidamente me dizer qual foi
a trajetória do conceito de educação até a gente chegar aqui? Dentro da história da educação, com certeza, isso acho que é meio consensual, um autor marcante, para o bem e para o mal, foi o Rousseau. Porque ele escreveu no livro dele, Emílio, foi um livro assim, ensinando como educar uma criança. Só que se pensou nisso mais do que o possível e mais do que o desejável, que era possível inculcar valores de fora para dentro. Então, existe a criança, e já usando os meus termos, a criança com seus afetos, com a sua interação, suas relações com o ambiente externo, com as pessoas próximas, com a cultura, com a vida dela. E o Rousseau acabou suscitando a ideia de que toda essa realidade daquela criança real, afetiva e histórica, digamos, contasse muito pouco. Como se ignorasse tudo que é da ordem ambiental e se chegasse com valores morais, e aí eu digo morais, inclusive no sentido negativo do termo, ou seja, de boas intenções, mas de boas intenções ambíguas, porque é uma maneira de, ao invés de você pensar na realidade afetiva, você desejar docilizar as pessoas para que elas aprendam o que deveriam ser. Né? Bom, e aí a educação virou uma educação moral, muito próxima de uma educação moralista. E aí, no mundo contemporâneo, onde, através, enfim, dos aliados da história, essa visão moralista, ela foi posta em questão, inclusive positivamente, né, pelos anos 60, 70 e desde então, muito se lamenta, né? Hoje em dia não existem mais valores, não existem mais princípios, é preciso voltar à moral. No meu entender, não, de jeito nenhum. Tem que olhar para frente, porque essa quebra da moral, por mais que tenha gerado e gere efeitos indesejáveis, enfim, tem um aspecto positivo, que é não acreditar mais, não precisar bater mais nessa mesma tecla rousseauiana de inculcação de valores externos sobre a criança. Então, como que eu penso que a educação, né, podia ser concebida? A partir que eu diria, da realidade, do fato de que nós somos todos seres afetivos e pensamos afetivamente. É só pensando com corpo, de corpo e alma, né? Pensando com o corpo, é que a gente pode pensar com a mente. Senão vira uma coisa dissociada, abstrata, no sentido psicanalítico mesmo, disse dissociação. E, como disse Spinoza, lá no século XVII, mas é totalmente atual, né? Não adianta a gente falar mal da natureza humana real em nome de uma natureza humana ideal que não existe. Me parece evidente que conhecimento científico, de conteúdos e valores humanos vão confluir. Porque essa separação ou esse antagonismo que a gente vê hoje em dia, né, tem que passar conteúdos, tem que formar para o mercado, tem que ter conteúdos básicos a qualquer preço, né? Em oposição a valores humanos, me parece que isso acontece, é compreensível que isso aconteça, é quase inevitável que aconteça se a gente entende esse conhecimento técnico ou de conteúdo ou científico como um conhecimento de fora para dentro. É diferente, se eu digo para uma criança, sobretudo, e mesmo para um adulto, né? Você tem que aprender isso aqui, porque é importante para mim, digamos, para mim, Estado, escola, professor, né? Sem mostrar o quanto que é vantajoso ou importante para ela. Então, a criança, mais ainda, mas mesmo posteriormente, é como se a criança pensasse assim, mas isso não é importante para mim. Aí vão dizer, não, é importante, porque você tem que arranjar emprego. Aí tudo bem, mas ela vai viver uma dicotomia. Assim, eu tenho que me forçar a uma coisa que é um sacrifício, que é chata, que é ruim, que eu não vejo intrinsecamente nenhuma relevância, mas eu tenho que me forçar porque eu sei que depois vão me cobrar isso para eu poder ter um lugar na sociedade, né, ou, enfim, conseguir dinheiro, emprego, etc.
Então, fazendo o advogado do diabo, então quer dizer que a gente tem que respeitar, tem que valorizar a sociedade do consumismo que a gente vive hoje, que traz o amor líquido que o Bauman fala? A sociedade do consumo, e o amor líquido é uma decorrência dela, né? Ela está mais do lado, paradoxalmente, do conhecimento de conteúdo científico. Porque a sociedade do consumo vai dizer justamente o quê? Olha só, esse conteúdo científico ou de aprendizado de conteúdos tem importância porque você vai precisar dessa credencial para ter um lugar na sociedade. E por quê? Porque aí você vai poder consumir. O consumismo, no meu entender, é claramente uma submissão a algo de fora. Por quê? Porque o consumo, no sentido do consumismo, é algo que está sendo valorado pelo outro. Assim como a gente estava pensando na questão da educação. Eu vou fazer o que o professor deseja, o que a sociedade deseja, e não o que eu desejo. É importante porque eles estão me dizendo que é importante, mas eu não sinto como importante. No consumismo, o que caracteriza o consumismo é que eu, digamos, enquanto consumista, também não estou sentindo como importante aquilo. Aí quando a gente pensa o amor derivando disso, né, num certo sentido é análogo. Os amores líquidos do Bauman, ele está mostrando justamente o quê? Digamos, se eu sou uma pessoa que me dou bem com a minha própria singularidade, uma relação minimamente estável é um lugar onde eu posso evoluir, onde eu posso fazer descobertas do amor, onde eu posso encontrar apoio, onde eu posso criar junto, né? Agora, o amor líquido que o Bauman descreve seria justamente o quê? Um sentimento de que uma relação estável restringiria toda a virtualidade abstrata, imaginária, de possibilidades que eu teria com vários amores. Então, o que o Bauman está denunciando é um movimento de consumismo no amor. Então, ao invés, né, de eu usufruir da vida, paradoxalmente, eu acabo não usufruindo de nada. Né? Quer dizer, para não ficar restrito, para não ter o meu desejo e a minha fruição restringida, eu acabo eu mesmo não me permitindo usufruir de nenhuma das coisas, porque ao invés de sentir o que está presente, eu acabo sentindo uma falta, uma ausência no que eu tenho. E desejo sempre a galinha do vizinho, né? Que parece mais gorda. Só que vai ter sempre uma mais gorda, né? Eu tenho um site do grupo de pesquisa da UFRJ e dentro desse site tem uma página minha, está lá o botãozinho André Martins. O site é www.gr-spin.org. Aí lá dentro tem a minha página. E livros, por enquanto, publicado o livro meu, tem um livro Pulsão de Morte, Interrogação, editora UFRJ, e eu tenho organizado outros 3. Um pela CPFL Cultura e 2 outros de coletâneas da relação Spinoza-Nietzsche. As Ilusões do Eu, da Civilização Brasileira, e O Mais Potente dos Afetos, pela Martins Fontes. Obrigado, André. Eu que agradeço muito o convite e assim, o papo que eu adorei. Imagina, foi uma delícia. Tem que virar o especialista da gente aqui, nesses assuntos. Contem comigo. Prazer. Até semana que vem. Enquanto que, se a educação tenta fazer com que a criança, antes de mais nada, né? Porque aí já é o início da coisa, né? Mas em todos os níveis da educação, fazer com que a criança ou a pessoa descubra por ela mesma aquilo que está sendo ensinado, ela reinvente aquilo, ela perceba o quanto que aquilo é interessante, importante, é uma criação dela, né? Aí ela vai ver relevância intrínseca. E aí sim, valores humanos vão estar sendo passados. A nossa dica de hoje é um livro infantil, A Menina que Bordava Bilhetes, de Lenice Gomes, e ilustração de Ellen Pestilho. Neste livro, A Menina que Bordava Bilhetes, a autora Lenice Gomes, através de sua personagem, conta pequenas histórias de um vilarejo através de bilhetes que a própria menina vai bordando, contando a sua vida, contando a história da sua cidade e encantando a todos os leitores mirins. Através de uma ilustração delicada
A autora faz um trabalho de colagem também, em parceria com a ilustradora, e o resultado final é esse trabalho bonito e delicado. Se você quer saber um pouco mais sobre esse livro, visite o nosso blog e eu espero você na próxima semana.